Bem-vindos ao Que Dúvida, o seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E a nossa dúvida de hoje é introdução. Nós agora vamos falar da introdução do seu trabalho, né? Como fazer uma introdução? O que é uma introdução? E o Que Dúvidas vem também de forma simples, mostrar para vocês que não tem dificuldade, mas que é muito importante entender o que é a introdução do meu trabalho de conclusão de curso, do meu TCC. A introdução é o primeiro contato do leitor, como eu disse antes, do público-alvo, do seu leitor, com o estudo realizado, né? E deve apresentar conforme o estilo e a estratégia de cada autor. Ele deve ser apresentado conforme o seu estilo, né? E a estratégia que você usou, né? Item é um resumo, que vem logo após a introdução, embora também apareça no início do projeto, deve ser uma das últimas fases a ser elaborada, pois neste momento o pesquisador terá uma visão mais nítida dos conteúdos pesquisados, né? Então, quando você faz uma introdução, você apresenta o seu estilo, aquilo que você tem realmente para mostrar, baseado naquele tema que você escolheu. E já o resumo, ele mostra de forma mais elaborada, né, e através de uma visão mais nítida o conteúdo que você pesquisou. O que, professor, que deve conter a introdução do meu trabalho? É aqui o Que Dúvida seleciona os principais itens que deve conter a introdução do seu trabalho. Vejamos, o tema e suas delimitações, não é isso? Vocês lembram lá atrás, quando nós falamos da delimitação? Ou seja, nós não podemos ficar presos em falar só no tema. Nós temos que falar da delimitação do tema. O problema de pesquisa e sua respectiva hipótese, né? Nós demos um exemplo de governança corporativa e citamos como exemplo a Petrobras. Então, nós temos aí um trabalho de pesquisar qual o modelo de governança da Petrobras, né? Qual é a aplicação desse modelo. Enfim, nós precisamos de identificar o problema da nossa pesquisa e sua respectiva hipótese. Os objetivos do trabalho, e isso tudo, meus amigos, dentro da introdução. A justificativa para a escolha do assunto, que é importante, né? Você vai escrever algo para alguém, você apresentar ali de forma científica e bastante técnica a justificativa para a escolha daquele assunto. As características do ambiente de estudo e a síntese de cada capítulo do trabalho. Ou seja, você tem que fazer uma síntese, um breve relato de cada capítulo do trabalho. Observar o tanto que a introdução é importante, observar que uma introdução mal feita, você pode confundir o leitor, você pode conduzir o leitor para outro caminho, você pode fazer com que o leitor desista de continuar com aquela leitura, desista até de continuar pesquisando o seu trabalho. Então, prestem bem atenção e durante as nossas aulas, nós vamos esclarecendo para vocês cada ponto que aqui foi colocado. Como escolher o tema de pesquisa? Nós observamos que este é o momento mais difícil do trabalho de conclusão de curso. Dentro da metodologia científica, nós já vimos aí bastante definição, já analisamos alguns conceitos e tudo mais. Mas, no momento da escolha do tema da minha pesquisa, eu paro para pensar e digo, vou pesquisar o quê? Eu estou fazendo aqui um curso de Direito,
de administração, de contabilidade, estou fazendo aqui uma pós-graduação em direito administrativo, estou fazendo um curso de educação física, eu já fiz um curso técnico em contabilidade, enfim. Mas o que eu vou pesquisar? O que eu vou pesquisar? E este momento é importantíssimo. Este momento é um momento que define todo o seu trabalho. Se você escolher um tema que não está ligado à sua área, ou que não é do seu interesse, com certeza você terá bastante dificuldade. Se você escolhe um tema que está fora do seu cotidiano intelectual, do seu cotidiano de estudo, com certeza você terá dificuldades em realizar esse trabalho. E o que dúvida coloca para você? Faça uma análise de tudo aquilo que você já estudou e daquilo que você mais gosta de estudar. E junte isso a um assunto, né, que esteja ligado ao seu curso, um assunto dentro da atualidade, né, busque alguma coisa nova, né, busque algum assunto que você com certeza vai encontrar material suficiente para pesquisar, porque nós já definimos que a ciência é pesquisa e comprovação. Tá? Então nós precisamos de encontrar um material que nos atenda, um material que tenha realmente tudo aquilo que nós vamos usar com bastante eficiência, né, para os nossos estudos e trabalho de pesquisa. Então, uma definição aqui e uma dica é que escolha entre essa infinidade de fontes para a seleção de temas vai depender das suas motivações, paixões, etc. Foi o que o professor acabou de passar para você. Né? É importante considerá-las para que você se sinta impulsionado para avançar na pesquisa. Olha só o que eu disse. Quando o tema é conhecido, né, você já conhece aquele assunto, que você tem interesse, que você gosta, você é impulsionado a avançar a pesquisa. Você tem a garra, o entusiasmo, a alegria e a vontade de continuar pesquisando. Agora, se não, você trava a pesquisa, você para, você às vezes até desiste daquele tema. Né? Entretanto, a escolha de um tópico de pesquisa não coloca o investigador imediatamente na posição de iniciar a coleta de dados. Prestem atenção. A seleção de métodos a serem empregados e a descrição de como analisará tais dados. Antes de iniciar a pesquisa propriamente dita, deverá selecionar um problema de pesquisa, isto é, o primeiro passo da estratégia. Ou seja, definindo um tema, vamos primeiro impulsionar, né, um problema já para que dê impulso à minha pesquisa. Voltando ao exemplo da governança corporativa na Petrobras, hoje um tema, né, bastante falado, principalmente nos jornais, revistas, nós temos que criar aí um problema para impulsionar a pesquisa. Vocês estão entendendo? E é importante, nesse momento, entender esse assunto. Nós definimos algumas etapas de formulação de um problema, que podem ser separadas por propósitos didáticos, né? E isso pode ser dividido em 3 etapas. A primeira é o ver, né? Ver o problema com clareza, você definir, né? Observar o problema que você vai criar no tema escolhido com bastante clareza e ver se é preciso entender e desejar um problema a ser solucionado. Né? Nós não podemos simplesmente escolher um tema e isso ficar solto, né? Porque quanto mais você observar, ver qual é o problema relacionado a esse tema, mais fácil para você, né, iniciar as suas pesquisas. E aí solucionar o problema. Para solucionar é preciso refletir antes de agir. Né? Então,
vamos aí com calma, a nossa videoaula é para ajudar, facilitar o seu entendimento sobre pesquisa e sobre o tema, né? Durante as nossas videoaulas, nós estaremos aí buscando levar até vocês um entendimento para que isso facilite a busca por um tema dentro do seu propósito, das suas ideias, dos seus estudos, enfim. E aí, a terceira etapa, construir modelos ou hipóteses. Para construir modelos é preciso reduzir o desconhecido ao conhecido universal. Ou seja, nós devemos buscar, né, aquele assunto que está no desconhecido e trazê-lo para um conhecido universal. O que é isso? Nada mais, nada menos que você, dentro daquilo que você escolheu, dentro do universo de conhecimento, dentro da pesquisa, da ciência, você descobrir um assunto, um meio, né, que a gente chama de conhecido universal, que é nada mais, nada menos que a pesquisa. Falando ainda sobre o tema, nós colocamos aqui que o tema nasce de um problema ou de uma inquietação, cuja pesquisa possibilitará uma aproximação da verdade sobre o que se estuda. Resumindo, nós precisamos dedicar exclusivamente ao tema, né, delimitar bem esse tema, criar aí um problema em cima e trabalhar com a verdade sobre aquilo que estuda. Por isso que é uma metodologia científica, porque é um método, né, que você, baseado em pesquisa, em estudos, né, em comprovação, como já foi dito em videoaulas anteriores, você chega à verdade sobre aquilo que você estuda. Compreende como é que os assuntos que nós estamos colocando vão levando você a entender muito bem como chegar a esse tema, né? Hoje, cada aluno, cada estudioso, cada pesquisador já deve ter bem aí na sua mente definido aquilo que mais gosta de estudar, de pesquisar, né, dentro das suas áreas de atuação. Para facilitar o entendimento, deve-se colocar o problema sob forma de pergunta. Exemplo, como deve ser a gestão da tecnologia em uma fazenda de gado de corte? Prestem bem atenção nesta parte. E olha como é que ele transforma isso, né, a pergunta, em um tema. Né? Caso a pergunta tenha uma resposta fácil de ser estruturada, a pergunta poderá compor o tema do trabalho. Caso não seja de resposta fácil, a pergunta deve ser reestruturada. Então, nós vamos ver a seguir como é que isso funciona, né? Através de uma pergunta, de um questionamento, né? Observando, vamos ler de novo, ó. Como deve ser a gestão da tecnologia em uma fazenda de gado de corte? Né? Isso é uma pergunta. É o que? Nós estamos aqui colocando um problema sob forma de pergunta. E agora nós vamos ver como é que isso funciona e como é que nós transformamos isso em um tema. E aí nos leva a analisar a abrangência do questionamento. Nós temos que analisar até onde isso vai, né? E aí a pesquisa deve ser muito bem delimitada, né? Para não se perder no tempo pesquisando assuntos não relacionados com o tema proposto. Então, geralmente o aluno, quando não delimita o tema, quando ele não seleciona, né, conforme estas normas que nós estamos colocando, ele começa a se distanciar da pesquisa, ele começa a se perder no seu trabalho. E aí é onde o aluno começa a perder a motivação pela pesquisa e pelo trabalho científico, né? E aí vem aquele questionamento, será que terei acesso à bibliografia? Será que eu vou achar fácil o material para a pesquisa? Será que terei condições de obter dados necessários para a execução dessa pesquisa? E aí, respondendo à pergunta, né, anterior, olha como é que ficou esse tema, né? O exemplo de questão mais delimitada. Como é a gestão da tecnologia aplicada no processo de inseminação artificial utilizada na produção de gado de corte nas fazendas do município de Nova Crixás? Vocês observam que é um questionamento.
né? Estão fazendo aqui, nós estamos aqui levando para a questão, o questionamento. E aí, para um exemplo de questão, ficaria assim o nosso tema. Como é a gestão da tecnologia aplicada no processo de inseminação artificial utilizada na produção de gado de corte nas fazendas do município de Nova Crixás? Nós agora, com o segredo, vamos transformar o questionamento em uma afirmação. E isto vira o quê? Um tema para pesquisa. Bem, como vai ficar? A gestão da tecnologia aplicada no processo de inseminação artificial na produção de gado de corte nas fazendas produtoras instaladas no município de Nova Crixás. Observaram como nós invertemos a situação? No primeiro momento era um questionamento, uma pergunta. No segundo momento nós transformamos em quê? Um tema para pesquisa, né? Então, aqui nós vamos falar sobre a gestão da tecnologia aplicada no processo de inseminação artificial. Perceberam como é fácil você buscar através de uma pergunta, de um questionamento, o tema para a sua pesquisa, né? E eu volto a dizer, é o momento inicial, é o momento mais importante do seu trabalho, é o tema. Outro fator importante é a delimitação do problema a ser pesquisado, né? Ele esclarece sobre a abrangência do tema e, para isso, o autor deve conhecer. A delimitação do problema a ser pesquisado esclarece sobre a abrangência do tema, para isso, o autor deve esclarecer o quê? Os limites do estudo. Ou seja, nós temos que, diante do material da bibliografia utilizada e encontrada, ver até qual é o limite do nosso estudo. O quadro teórico no qual o problema está inserido, né? Ou seja, toda essa teoria do problema está inserido em uma revista científica, né? Em um modelo já definido, enfim. Os procedimentos metodológicos explicam como o estudo será realizado, né? Então, os métodos que eu vou utilizar para pesquisar explicam e dão a dica de como esse estudo será realizado. Os métodos científicos serão utilizados para explicar o tema de estudo, né? Ou seja, tudo está envolvido com o meu método de estudo, a forma com que eu vou procurar, né, o modelo mais fácil e prático para o estudo. Que tipo de pesquisa será realizada? Se vão ser utilizados equipamentos específicos durante o trabalho, enfim, se eu vou utilizar questionário, se eu vou usar uma videoaula, se eu vou fazer um trabalho de entrevistas, enfim, tudo isso faz parte do modelo para o tema da minha pesquisa. E depois da análise do tema, né, da nossa pesquisa, daremos um intervalo e voltaremos na próxima aula falando sobre o problema da nossa pesquisa. Um grande abraço e até lá!